Sou Marco Macedo de Física, vamos voltar aqui para a nossa análise de movimento circular uniforme. No primeiro momento, a gente compreendeu como é que funcionavam as principais equações do movimento circular, que eram relacionadas à velocidade. Aí você vai recordar que a gente viu velocidade linear, vimos um pouco sobre velocidade angular, e hoje a gente vai tratar da parte mais cobrada em prova, que é a parte relacionada à transmissão do movimento circular. Turma, olha, você pode transmitir o movimento circular de duas formas. Ou você transfere o movimento através de um contato, ou você transfere o movimento através de um eixo. Eu vou começar pela parte mais densa, pela parte um pouquinho mais complicada, que é a transmissão de movimento através do nosso contato. Bom, só concentrar que vão entender tudinho. Funciona assim, ó. Se você vai transmitir o seu movimento através de contato, isso pode ser feito através de duas engrenagens, sobretudo conectadas através dos seus dentes, aonde quando uma engrenagem talvez rotacionar aqui, ó, com uma velocidade angular, chama assim de ômega A, para o sentido horário. O termo horário é o termo que a gente utiliza para o sentido do relógio. Obrigatoriamente, a outra engrenagem, que é a engrenagem menor, ela acaba rotacionando aqui, turma, olha, no sentido anti-horário, com uma velocidade angular aqui que eu vou chamar de ômega B. Bom, perceba algo interessante. No caso de uma transmissão de movimento, aonde você tem um contato, que nós chamamos de contato direto, obrigatoriamente, neste caso de contato direto, ocorre uma inversão no sentido do movimento. Então, a grande característica da transmissão de movimento por contato direto é você ter uma inversão, vou escrever aqui para você, ó, inversão de sentido. Bom, algo parecido ocorre também no contato quando ele é indireto. Putz, mas o que seria um contato indireto? É como você tem novamente duas engrenagens, só que agora elas estão conectadas não por meio físico da sua estrutura, mas através de uma correia, através de um terceiro elemento, que pode ser uma corrente. Acho que isso aqui lembra muito para você o desenho de uma bicicleta, né? A coroa, a catraca e por aí vai. Nesse caso, onde eu tenho um contato indireto, perceba o que acontece. Se a nossa maior esfera aqui, olha, ela rotacionar com uma velocidade ômega A, no sentido horário, a menorzinha, ela passa a rotacionar também no sentido horário. Essa é a grande diferença. A diferença é que quando você tem agora a transmissão de movimento ocorrendo através de um contato indireto, neste caso, não ocorre inversão de sentido, sem inversão de sentido. Tá bom. Só que a parte mais importante, turma, não é você compreender apenas as inversões de sentido. A parte mais importante do nosso encontro de hoje é a gente fazer uma análise matemática sobre essa situação. Aí você vai só me acompanhar para você entender como é que funciona um pouquinho melhor isso, tá? É assim, ó. A rodinha maior e a rodinha menor, já vou logo lhe afirmar, elas possuem algo em comum, que pode ser ou a sua velocidade angular ou a sua velocidade linear. Vamos tentar pensar junto para ver se a gente chega num consenso. Se essa esfera maior, ela der uma volta inteira, você acha que essa esfera menor também vai dar apenas uma volta, senhoras e senhores? Não, né? Obviamente que se essa esfera maior ela der uma volta, a esferazinha menor ela vai dar mais de uma volta. Isso significa dizer, então, que a esfera maior, que é a A, ela não tem a mesma velocidade angular do B. Porque se a A ela dá uma volta a 360 graus, a B está dando mais que 360 graus, então eles não estão percorrendo o mesmo ângulo por tempo. Se eles não têm a mesma velocidade angular, podem gravar isso sem ter problema nenhum, esses dois rapazes, então, eles possuem a mesma velocidade linear. Explicando, tá? Velocidade linear é a velocidade para você percorrer, entre aspas, a borda. É o que você puxa. Por exemplo, vamos supor que o comprimento dessa circunferência seja de 2 metros. Entendendo que o comprimento da circunferência seria o tamanho da sua borda, né? Quando essa roda maior, que é a roda A, ela der uma volta inteira, ela vai puxar essa corrente em 2 metros. Fazendo, portanto, que a esfera menor, ela também acabe girando até ela percorrer os mesmos 2 metros que a esfera maior ela fez. Moral da história. A esfera A
e a esfera B, nesse caso, obrigatoriamente, elas possuem a mesma velocidade linear, ficando mais ou menos assim, ó, velocidade linear do A é igual à velocidade linear do B. Bom, dado a nossa primeira parte de movimento circular uniforme, você deve recordar que a velocidade linear, ela é calculada através de 2πrf. Então, vou escrever para você, vai ficar assim, olha, 2π vezes o raio de A, vezes a frequência de A, é igual a 2π vezes o raio de B, vezes a frequência de B. Então, na segunda linha, não vai te perder, eu só fiz escrever 2πrf, que é o termo utilizado para a velocidade linear. Acho que vocês acompanham aí um notório cancelamento entre 2π em cada lado, né, fatores incomuns, e aí a gente consegue compreender, olha, que o raio de A vezes a frequência de A é igual ao raio de B vezes a frequência de B. Bom, essa relação é uma relação de suma importância, caiu no teu Enem em 2014, e ela trata para a gente nada mais, nada menos do que como é que funciona a relação entre o raio e a frequência. Observa aqui, turma, o raio e a frequência, eles acabam sendo iguais a uma constante, né? Você está repetindo, raio frequência igual a raio frequência, eles são constantes. Significa dizer então que o raio e a frequência, eles são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, a esfera que tiver o maior raio, obrigatoriamente ela vai ter a menor frequência. Acho que isso aqui é muito entendível para você. Quer ver? Perceba. Se a esfera A, aqui nesse meu exemplo, ela tem um elevado raio, obrigatoriamente, quando eu comparar com a esfera que tem um menor raio, ele vai acabar possuindo frequências diferentes. É impossível que a frequência do A seja igual à frequência do B, perceba. Se o A der uma volta por segundo é 1 Hz. Tu achas que a esfera B vai dar só uma volta por segundo? Claro que não, né? Ela vai dar mais que uma volta por segundo. Então, nota, a frequência do B, por ela ter um raio inferior, acaba sendo maior que a frequência do A. Provando aí para você que, de fato, a nossa equação ela é muito interessante, porque ela mostra para você a relação de inversão de proporção entre o raio e a frequência. Eu vou lhe dar um exemplo. Sabe aquelas bicicletas que elas possuem marchas? Que a maioria de vocês, às vezes, se bate até para utilizar aquelas marchas. Não sabe muito bem como elas funcionam. A marcha da bicicleta está relacionada ao tamanho das coroas e o tamanho das catracas. Aí você pode ter 2 tipos de marcha diferentes. Você pode fazer assim, turma, olha. Você pode pegar, primeiro, e ligar a maior coroa na menor catraca. E quando você liga a maior coroa na menor catraca, este caso aqui, ele é o caso que a gente chama de marcha pesada. Grava aí. Marcha pesada. Marco, por que este caso ele é chamado de marcha pesada? É porque nesse caso, senhoras e senhores, o torque para você conseguir pedalar, o esforço para você pedalar, ele vai ser um pouquinho maior. Está relacionado lá com a estática, lá em torque, vai ficar para um outro momento essa análise. Por hora você vai gravar o que tem relação com o movimento circular. Essa marcha, que é chamada marcha pesada, ela tem como principal característica um aumento, atenção, um aumento na frequência da catraca. Para você não se perder, parte da frente ela é chamada de coroa, parte de trás é a catraca da bicicleta. Então, no caso da marcha pesada, quando você de repente fizer a coroa dar uma volta, a catraca ela vai dar bem mais do que uma volta. Ah, Marco, de repente a coroa está dando 2 voltas por minuto ou por segundo, então a catraca ela vai dar bem mais que 2 voltas por segundo, dado o seu tamanho menor. Agora a gente também tem o outro caso, que é quando você liga, atenção, hein, a maior catraca na menor coroa. Aí eles ficam mais ou menos assim, ó, com o mesmo tamanho. É como se eles ficassem aqui com o mesmo tamanho. Nesse caso, nós chamamos essa marcha, isso foi questão do Enem, já faz um pouquinho de tempo, foi lá para 2010, nós chamamos isso aqui de marcha leve. Qual é o grande benefício da marcha leve? O torque, ele é reduzido.
Você faz menos esforço para pedalar. Só que você tem uma parte ruim. Porque você vai pedalar, 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 e você não vai sair muito do lugar. Porque a frequência da coroa, ela vai ser muito próxima à frequência da catraca. Eles serão muito parecidos nesse caso, turma. Isso é algo muito análogo. Atenção, hein? No caso da marcha leve, você acaba tendo uma diminuição, podemos dizer assim, né? Comparado à marcha pesada, da frequência da catraca. Quando a gente compara, você tem uma diminuição em relação à marcha pesada. Então, só escrever aqui para você novamente, ó, coroa, e aqui você tem a catraca. Outra parte importante, Marco, então é inútil a gente utilizar a marcha leve, né? Que a marcha leve, pô, só serve para pedalar, pedalar e não sair do lugar. Então ela é inútil, não é nada. A marcha leve a gente utiliza em uma bicicleta todas as vezes que você quer subir uma ladeira. Então, se você de repente está no seu caminho e encontra uma região mais íngreme, obrigatoriamente você pode colocar a sua marcha na posição leve. Isso vai fazer verdade você ser mais devagar, você vai pedalar, 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 e não vai sair muito do lugar, porque não tem um aumento da frequência, mas em contrapartida você vai fazer menos esforço mecânico, porque no caso da marcha leve, você tem uma diminuição do torque. Vou escrever aqui para você, ó. Aqui há uma diminuição de torque. A diminuição de torque deixa ela leve. E aqui você acaba tendo um aumento de torque. E aí, consequentemente, você tem que fazer mais esforço. Mais esforço, menos esforço. Combinado, gente? Algo análogo aparece nas marchas do carro, quando você vai fazer lá as conversões de marcha também. Você está trocando o tamanho das engrenagens o tempo todo, e conforme você troca essas engrenagens, as frequências elas vão mudando. Por exemplo, Marco, eu quero passar para uma marcha superior, ou quero que o meu carro ele adquira maior velocidade. É fácil. É só você ir diminuindo cada vez mais o tamanho da engrenagem final. Quanto mais você diminui o tamanho da engrenagem final, maior vai ser a diferença nos raios e, portanto, maior vai ser a frequência lá ao término do seu movimento. Marco, eu quero diminuir a frequência de rotação. Aí, quando você faz uma diminuição na conversão de marcha, você já está aumentando o tamanho da catraca, né? O análogo à catraca, que é a engrenagem que sai lá do seu movimento. Bom, a próxima parte, ou melhor, o próximo tipo de transmissão de movimento que você pode ter é a transmissão por eixo. Como é que funcionaria a transmissão por eixo? Bom, o nome já induz a definição. Você tem um eixo, é como se fosse de repente aqui um cabo, e foram colocados dois discos diferentes conectados no centro desse cabo. Então está aqui, ó, o disco A e o disco B. Qual é a grande diferença da transmissão de movimento por contato para por eixo? A diferença é que quando você pega este eixo, gente, e você o rotaciona com uma velocidade angular, obrigatoriamente o A girará igual ao B. Então a comparação nesse caso é que na transmissão por eixo, a velocidade angular do A acaba sendo igual à velocidade angular do B, porque eles acabam percorrendo o mesmo ângulo por segundo. Diferente desse caso, né? Porque como é uma maior, a outra é menor, eles percorrem ângulos diferentes, eles giram de maneiras diferentes. Aqui não, eles acabam girando de formas iguais por estarem presos no mesmo eixo. Lembrando vocês que velocidade angular a gente calcula fazendo assim, olha, 2π vezes a frequência do A. Isso é igual, o ômega B vai ser 2π vezes a frequência B. E aí a gente chega em algo que já era o esperado. Na transmissão de contato por eixo, a frequência que o A possuir será a mesma da frequência que o B também irá possuir. Então a grande diferença é que no caso da transmissão por eixo, você não tem modificações na frequência. A frequência ela é mantida. Bom, só para a gente já ir encerrando, uma notinha importante para você aqui, relacionada também aí com a transmissão de contato, por contato, uma nota importante ela é a seguinte, gente. Às vezes os itens de vestibulares, eles não informam para você o raio. Olha, o raio aqui é 10, o raio aqui é 1, eles não informam o raio. Eles informam o número de dentes da engrenagem. Ah, aqui tem 5 dentes, aqui tem 2 dentes. Aí não vai ter problema para vocês. Porque a gente sabe, a gente conhece na física, que o raio,
ele é proporcional ao número de dentes na engrenagem. Pô, Marco, facilita aí para a gente. Vai dizer que é proporcional, significa na prática o quê? Vai. Ora, significa que em itens os quais não forem fornecidos o raio, não haverá problema. Você pode utilizar o número dos dentes no lugar do raio. Então, quando for usar a equação pode ser raio A vezes frequência de A igual ao raio B vezes frequência B, ou se o item estiver dando referência com o número de dentes, você faz número do A vezes frequência do A é igual número do B vezes a frequência de B. Beleza? Para a gente ver se a gente compreendeu legal essas definições, você vai pegar o seu material que foi postado lá na plataforma do A+. Olhem para mim o item de número 9, que é para a gente conseguir solucioná-lo. O item 9 é um item da Unesp de 2016. Ele vai dar muito arcabouço teórico para vocês fazerem no mesmo material o item de número 6, que é um item que caiu no Enem em 2016 também. Ele diz assim, ó, acompanhe. Um pequeno motor a pilha, ele é utilizado para movimentar um carrinho de brinquedo. Um sistema de engrenagem transforma a velocidade de rotação desse motor na velocidade de rotação adequada às rodas do carrinho. Esse sistema ele é formado por 4 engrenagens, engrenagem A, B, C e D, sendo que A está presa no eixo do motor. Então, está aqui um desenho, tá? Analisando legal, está aqui a engrenagem A, B, C e D, respectivamente, e a engrenagem A é ela que está conectada aqui ao nosso motor. Portanto, a ela está associada ao FM. Lê-se por FM, frequência do motor, vou avançando. Bom, o item segue dizendo assim, olha, B e C estão presos a um segundo eixo e D a um terceiro eixo, no qual também estão presas 2 das 4 rodas do carrinho. Nessas condições, quando o motor girar com uma frequência FM, as 2 rodas do carrinho girarão com frequência FR. Aí, para você se achar, a frequência FR é a frequência de saída. FR, frequência da roda. É a frequência com que essa engrenagem dela está rotacionando, tá bom? Sabendo-se que as engrenagens A e C possuem 8 dentes, então a nossa referência já vai ser a quantidade de dentes. Então, vou escrever aqui para você, olha, a engrenagem A, escrever aqui por cima, A e C, elas possuem 8 dentes. Vamos avançando. E as engrenagens B e D possuem 24 dentes. Vou colocar aqui para você, ó. B e D já possuem agora 24 dentes. Avançando. Que não há escorregamento entre elas e que a frequência do motor é 13,5 Hz. Então, a frequência aqui do nosso motor, olha, ela é uma frequência que já foi informada no item, ela vale 13,5 Hz, ou seja, faz 13 rotações e meia a cada 1 segundo. É correto afirmar que a frequência das rodas, lá no final, ó, frequência R, vai ser igual a quantos Hz? Pô, Marco, vamos lá. Como é que a gente resolve um item igual a esse? Primeiro passo para a solução, gente, é você acompanhar as associações. Vê se você concorda aí comigo. A engrenagem A, ela está em contato direto com a engrenagem B. Então, para o A e o B, é verdade a gente escrever essa relação. Só que como a nossa referência não é o raio, é o número de dentes, eu vou escrever assim, ó, para o A e o B. A e B. Fazendo a análise do A e do B, eu posso escrever número de dentes do A, frequência do A, igual número de dentes do B, frequência do B. Combinado? Essa aqui é a análise do A e do B. Aí vamos seguindo. Quando você olha para o B e para o C, você vê que eles não estão mais associados por contato. Eles já estão dentro do mesmo eixo. Então, a análise de B e C, ela já é uma análise um pouquinho mais tranquila para a gente, porque B e C, como eles estão no mesmo eixo, a gente não tem muita dificuldade em perceber que a frequência do B, ela é igual à frequência do C. E por fim, mas não menos importante, observar que o C e o D estão novamente em contato direto. Então, quando a gente for fazer aqui, olha, o C e o D, vai ficar de novo a mesma relação.
Se é contato direto, a gente usa raio-frequência, raio-frequência. No caso, como é o número de dentes a referência, vai ficar NC vezes frequência C é igual a ND vezes frequência D. Bacana? O que eu fiz aqui na primeira linha para vocês foi uma análise geral de como funciona todo o esquema das engrenagens. Agora a gente tem que lançar a mão do cálculo, tem que fazer continha para ver como vai funcionar. Lembrando que o nosso gabarito é calcular a frequência das rodas, que no caso é a mesma da frequência D. Então, gente, de olho para esse termo, tá? Frequência D. A frequência dela é o nosso gabarito. Como é que eu posso chegar nele? Assim, ó. Eu tenho a frequência do A, que é a frequência do motor. Com a frequência do A, eu encontro a frequência do B. Ao achar a frequência do B de quebra, eu já tenho a frequência do C. Joia? Achando a frequência de C, eu encontro finalmente a de D. São 3 etapas. Vamos começar a fazer. Vai ficar assim, olha. Número de dentes da engrenagem A foi informada. São 8 dentes. Então vai ficar 8 vezes. Frequência de A, 13,5. Igual. Número de dentes de B foi informado. 24 vezes a frequência de B. Combinado? Aí, bom, observem o seguinte. Eu posso pegar o 24, passar ele dividindo. Ou melhor, né? Vamos fazer logo assim? 24 por 8. 24 por 8 é 3. Aí eu posso pegar o 3, passar ele dividindo, encontrando 13,5 por 3. Aí quando eu faço aqui, turma, olha, 13,5 dividido por 3, eu encontro com a frequência de B, ela dá 4,5, opa, só ajeitar aqui que deu uma erradinha, 4,5 Hz. Isso não é o gabarito, tá? 4,5 Hz é apenas a frequência do B. Lembrando que, se a frequência do B é 4,5, então a frequência de C também é 4,5. Vou escrever aqui para você, ó, frequência de C também vale 4,5. Sei que a frequência de C é 4,5, porque C e B estão conectadas no mesmo eixo. Para fechar, número de dentes de C, 8 dentes. Então, vou escrever aqui de novo, olha, 8. Frequência de C é a mesma da de B, que a gente encontrou bem aqui, ó, 4,5. Igual. Número de dentes de D, 24. Frequência de D, nosso gabarito. Vai ficar, então, que a frequência de D, ela é igual, novamente aqui, né? A gente pode fazer 24 por 8, dizer que dá 3. Passo o 3 dividindo, encontrando como gabarito 4,5 por 3. Aí, se a gente pegar a turma 4,5 e dividir por 3, a gente encontra a frequência de D igual a 1,5 Hz. Beleza? 1,5 Hz é o que você encontra aí como gabarito na alternativa de letra A. É só marcar e depois tentar treinar o item de número 6. Combinado? Gente, espero que tenham compreendido. Paz e bem a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.